palavra de Deus diz em Filipenses 4,19: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E se eu disser a você que talvez a nossa forma de relacionar com esse versículo, de entendê-lo, ou até mesmo de experimentá-lo, não tenha sido a mais acurada? Pois bem, esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos falar a respeito disso. Estou hoje no Parque Histórico de Carambeí, no Paraná, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. A nossa reflexão hoje se baseia na declaração de Paulo aos Filipenses sobre Deus suprir as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Que Deus tem esse caráter provedor, isso é claro na Bíblia e é inegável. No Salmo 23 nós lemos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No Salmo 34, a Bíblia diz que os leõezinhos sofrem, passam necessidade, mas aos filhos dos homens bem nenhum lhes faltará. O tempo todo nós vamos vendo afirmações sobre a disposição de Deus de exercer cuidado para conosco. Isso é um fato. E muitas vezes a dedução de alguns é: se de um lado temos Deus como provedor, de outro temos nossas necessidades. Acreditamos que mere simplesmente as duas coisas se unirão numa solução, numa intervenção de Deus quase que automática. Já que Ele tem o desejo de prover e nós temos necessidades para serem supridas, esperamos que as coisas aconteçam de forma automática. Pois bem, quando olhamos para a palavra de Deus, vamos começar a respeito da maior necessidade do homem. Vamos deixar de lado a ideia de necessidades materiais e falar em primeiro lugar da maior necessidade, que é espiritual, é salvação. A Bíblia diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. A Bíblia diz: todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Então, o homem tem a necessidade de salvação. Deus tem o desejo de nos salvar. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então pergunta: se Deus é salvador e tem o desejo de salvar, o homem tem a necessidade de salvação, essas duas coisas simplesmente se unem de forma automática e é resolvida simplesmente sozinha por si mesma? É claro que não. O homem só vai experimentar o cumprimento da vontade do Deus que deseja nos salvar, mesmo tendo a sua necessidade de salvação, se ele tiver uma postura específica diante de Deus. Ele precisa se achegar em arrependimento, em fé, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. Recorrentemente cito uma declaração do John Bevere que diz: Deus não responde necessidades, Deus responde fé. Precisamos entender que com a provisão das nossas necessidades não é diferente. E não se trata apenas de crer naquilo que Deus disponibilizou. Trata-se de andar e encenar pelas nossas próprias atitudes o quanto nós cremos, não apenas no Deus que provê, mas no mecanismo que Ele próprio estabeleceu. Muitas vezes me questionei por que Paulo escreveu apenas essa declaração sobre provisão para a igreja de Filipos. Não era apenas os irmãos filipenses que tinham necessidade de provisão e o desejo de Deus de prover não se limitava a eles. Assuntos como oração, fé, que nós vamos perceber Paulo repetindo em várias epístolas, mas essa parece que o assunto é muito especificamente direcionado a eles. Na verdade, eu me dei conta de que nós jamais vamos viver a realidade do versículo 19 se não entendermos primeiro o contexto. Sou parte de uma geração que cresceu ouvindo os pais citarem um ditado popular que hoje já não é mais tão popular: texto sem contexto não passa de pretexto. Na verdade, nos versículos anteriores, Paulo começa falando no versículo 10, ele diz assim: alegrei-me sobremaneira, porque uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. A igreja de Filipos exercia cuidado material e financeiro para com Paulo. Quando ele está dizendo vocês renovaram o cuidado, ele está dizendo vocês fizeram de novo o que já vinha sendo feito antes. Ele menciona se alegrar por isso, mas no verso 11 Paulo diz: digo isso, alegria, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele vai dizer: eu sei ter abundância, eu sei enfrentar a escassez. Ele termina no 13 dizendo: eu posso tudo naquele que me fortalece. Paulo está dizendo: minha alegria não é baseada naquilo que eu vivo circunstancialmente, e sim em Deus, que é minha fonte de alegria. No entanto, Paulo ele diz no versículo 14: todavia vocês fizeram bem em participar da minha tribulação. No verso 15 ele explica: vocês sabem
ó Filipenses, que desde o início do Evangelho nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. E aqui ele menciona uma lei espiritual que nós já vamos mencionar. Depois de dizer que eles se associaram, ele diz assim no verso 16, porque até para Tessalônica, quando Paulo estava pregando e servindo em outro lugar, em outra cidade que não só Filipos, vocês mandaram o suficiente para minhas necessidades. Ele diz não uma, mas 2 vezes. Já no 17, Paulo revela o coração e o caráter dele. Ele diz, não que eu procure o donativo, mas o fruto que cresça para a vossa conta. Outra tradução diz que aumente o vosso crédito. Em outras palavras, Paulo diz, eu estava em necessidade. Vocês supriram as minhas necessidades, mas o que eu estou dizendo não é porque eu estou atrás da provisão que foi liberada, e sim do resultado que isso vai produzir na vida de vocês. Então no 18, ele diz assim, recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, essa frase é importante, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E é só depois dessa declaração que ressalta que o que eles fizeram não apenas abençoou Paulo, não apenas redundaria e transbordaria como crédito para a conta deles, mas ele fala também usando a linguagem de sacrifício do Velho Testamento, que subiu como oferta de aroma suave a Deus. Quando falamos de doação, precisamos pensar sempre nessas 3 perspectivas. O que a nossa disposição de fazer algo por alguém significa, em primeiro lugar, diante de Deus. O que isso significa na vida da pessoa em quem estamos fazendo algum investimento de generosidade, mas também o que isso libera para as nossas vidas. É depois de falar isso que Paulo afirma, e o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Essa afirmação não é feita de forma aleatória. Depois de Paulo reconhecer que eles plantaram provisão na vida dele, ele agora afirma que Deus vai trazer provisão para a vida dos filipenses. Ele fala de uma lei espiritual que é chamada lei de dar e receber. Ele está dizendo, vocês primeiro deram, agora vocês têm o direito de receber. Essa mesma lei é chamada na Bíblia também de semeadura e ceifa. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Essa é uma lei que não se limita a coisas naturais. Ela se aplica ao mundo espiritual, relacional a todas as áreas. É por isso que Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados. Não condeneis para que vocês não sejam condenados. Porque se semeia julgamento e condenação, é exatamente isso que vai se colher. Mas Jesus não nos ensina apenas evitar uma semeadura ruim. Ele nos ensina a fazer uma boa semeadura. Em Mateus 7,12 diz, tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Saia na frente, faça primeiro. Em outras palavras, se você quer ser suprido, plante suprimento. Se você quer ser provido, plante provisão. Nós precisamos entender esse princípio espiritual. Quando Paulo fala da lei de dar e receber, ele não diz que é lei de receber para dar depois. Dar primeiro, receber depois. Assim como quando Jesus fala com Tomé e diz que tem que se crer primeiro para se ver depois e não ver primeiro para se crer depois, na lei de dar e receber não é diferente. Entendemos que essa lei se aplica a todas as áreas. E quando entendemos o princípio espiritual e nos movemos dentro dele, inevitavelmente, isso além do resultado que teremos diante de Deus, na vida das pessoas que abençoamos, isso também vai transbordar para a nossa conta. Quando nós lemos em 1 Reis, no capítulo 17, a respeito de Elias, quando a fome vem por falta de chuva, crise se instala, ele está vivendo provisão sobrenatural, sustentado por covos que trazem pão e carne pela manhã e também à tarde, bebendo do ribeiro. Mas a Bíblia diz que o ribeiro começa a se secar. Então Deus diz para Elias que vá a Sarepta de Sidom, e ele diz, eu já ordenei uma mulher viúva que te sustente. Quando a gente lê só essa frase, parece que Deus olhou para Elias e viu que Elias estava passando necessidade e diz, arrumei alguém para cuidar de você. Mas quando você vê a dinâmica do texto, Elias chega na cidade e encontra uma viúva que não tem a menor condição de supri-lo. Na verdade, ele pede água, ela vai buscá-la, ele pede comida e ela diz, olha, eu vou preparar a última refeição e vou morrer. É nessa hora que Elias dá uma palavra para ela. Vai e faz a refeição, mas primeiro para mim, depois você e seu filho comem. O que parece extremamente abusivo e explorador se você não entender o princípio espiritual. Qual é o princípio espiritual? Em Lucas 4, Jesus interpreta esse episódio de forma diferente da gente. Enquanto a gente está achando que Deus somente queria usar a viúva para abençoar o profeta, Jesus diz que havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, mas a nenhuma delas foi ele enviado, a não ser essa de Sarepta de Sidom. Na mente de Jesus, e ninguém pode discutir a interpretação bíblica com o próprio verbo encarnado, Elias é que foi abençoar a mulher.
mas ela não o abençoaria depois sim, como consequência de um milagre que ela ia viver. Elias chega e impede essa mulher de comer a sua última semente. Elias a instrui a plantar a sua semente, e porque ela plantou provisão, ela colheu provisão. Muitas vezes nós queremos viver os milagres que essas pessoas da Bíblia viviam sem ter que fazer o que elas fizeram. Nós precisamos entender que princípios espirituais foram praticados. Outro dia alguém me disse, eu não creio que semeadura e ceifa seja necessário para o sustento, porque Jesus disse que as aves do céu não semeiam, não colhem, Deus as sustenta. Falei, Deus nunca mandou a ave do céu semear, Deus nos mandou semear. E ele disse no livro de Gênesis, depois do dilúvio, enquanto a terra durar, e está durando até hoje, então está de pé, não deixará de haver dia e noite, verão e inverno, semeadura e ceifa. Semeadura e ceifa. Se você quer colher provisão, precisa plantar provisão. Eu vejo muita gente pedindo oração para que suas necessidades sejam supridas, mas elas nunca se adiantam para semear na vida de alguém, para suprir a necessidade de alguém. Se você quer viver a colheita da provisão, você primeiro precisa plantar provisão. Eu quero te desafiar a começar no nível da sua fé, com pequenos passos, com pequenos gestos, mas você vai descobrir o que diz Provérbios 11, 24. A Bíblia diz a respeito de alguns repartindo o que têm e passam a ter mais. Outros retêm mais do que é justo e sofrem com isso perda. Então a Bíblia diz, a alma generosa essa prosperará. Quando nos dispomos a investir e abençoar pessoas, não estou falando mere simplesmente de você ofertar na igreja, é muito mais do que isso. Quando entendemos o que é plantar provisão, seja no reino de Deus ou na vida das pessoas, inevitavelmente nós vamos colher provisão. Então, se você quer viver suas necessidades supridas, não apenas creia que a vontade de Deus provê e que ela vai se encontrar casualmente ou automaticamente com a sua necessidade. Se posicione, ative o princípio e a lei espiritual em seu favor, como Paulo intencionalmente ajudou os filipenses a entender que o fruto cresceria para a conta deles. No final das contas, podemos ter o sorriso de Deus, satisfeito com a nossa generosidade, a pessoa que tocamos sendo abençoada e nós recebendo a colheita para que possamos prosseguir no ciclo, abençoando e suprindo mais gente. Que o Senhor te ajude a entender e praticar essas verdades.